E aí galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas, ok? Vamos lá. Então olha só, máquina térmica. O que seria uma máquina térmica? Uma máquina térmica é uma máquina que transforma energia térmica em energia mecânica, ok? Então são máquinas, são equipamentos que vão transformar o calor, vão transformar a energia térmica em energia mecânica, em movimento. A primeira máquina térmica que se tem registro é a máquina criada por Herón de Alexandria, tá? Cerca de 2000 anos atrás. O Herón criou uma máquina que não tinha uma utilidade prática, era mais um equipamento de entretenimento. Aqui eu tenho um esquema básico, né? O esquema que mostraria a máquina criada por Herón. O que é que acontece? A gente tem aqui uma fonte de calor, certo? Uma chama, uma fonte de calor, uma fonte térmica, que vai transferir energia aquecendo a água ela vai evaporar, esse gás, esse vapor a alta temperatura vai passar pelas tubulações, essas tubulações estão conectadas em uma esfera, e nessa esfera tem duas saídas em forma de hélio. Então o vapor ele vai sair por essas saídas em forma de hélio, provocando assim um movimento da esfera, tá certo? Então a gente tem a transformação da energia térmica, tá? Do calor que está fluindo da fonte quente, da fonte com alta temperatura, para a água. Essa água evapora, passando pela tubulação, saindo aqui pelas saídas em forma de hélio, produz o movimento. A gente tem a transformação da energia térmica em energia mecânica através do movimento da esfera, tá? Então essa é a primeira máquina térmica criada. Os registros, relatos atribuem a essa primeira máquina térmica ao Herón de Alexandria, ok? Temos aqui uma animação mostrando o funcionamento da máquina térmica, né? A esfera girando, a fonte térmica fornecendo, né, a fonte de energia térmica fornecendo o calor, e esse calor sendo transformado em energia mecânica através do movimento da esfera. Ok? Com o passar dos anos, outros cientistas foram aperfeiçoando essa máquina térmica, tá? Porém, ali por volta do entre o século XVIII e o século XIX, o James Watt, ele desenvolve uma máquina térmica que possui uma eficiência razoável, e aí ela começa a ser aplicada pela humanidade, né? Começa a ser aplicada em trabalhos, nas minas, em trabalhos nas minas de carvão, é adaptado e passa a ser utilizado na indústria. A gente tem aí o início da Revolução Industrial, né? Atribui-se a criação da máquina térmica de James Watt ao estopim, o início, o pontapé inicial para a primeira Revolução Industrial, tá? Que ocorreu ali entre o século XVIII e o século XIX. Beleza? Então, o James, ele constrói e desenvolve uma máquina térmica semelhante à máquina de Herón, porém ela seria bem mais eficiente, tá? E lembrando que entre a criação de Herón e a criação do James Watt existiram outros cientistas que construíram máquinas térmicas, porém não tão eficiente quanto a de Watt. Algumas tinham risco, né, de explosão, de provocar incêndios, e aí a máquina criada pelo James Watt foi a máquina que teve uma eficiência mais razoável e começa a ser aplicada até mesmo na indústria, ok? Então aqui eu tenho um esquema mostrando o princípio de funcionamento da máquina térmica criada por James Watt. Existe uma fonte de calor, né, uma caldeira, onde utiliza principalmente o carvão, né, utilizava-se principalmente o carvão. Então a combustão do carvão libera energia térmica, libera calor, vai aquecer a água, né, evaporando a água, e esse vapor a alta pressão é utilizado para movimentar uma peça móvel, tá? Um pistão, por exemplo. Então a água ela vai evaporar, esse vapor, né, esse gás a alta pressão vai se expandir por um recipiente, provocando o deslocamento de uma peça móvel,
certo? Então ela provoca o deslocamento de um pistão ou êmbolo. Uma dessas válvulas, né, essa válvula aqui em cima que eu estou destacando com laser, ela vai se abrir e esse gás sai diminuindo a pressão aqui dentro, no interior de um cilindro. E assim o pistão ele volta à sua posição inicial, tá? Reiniciando o ciclo. Então o gás entra, se expande, provoca o movimento do êmbolo, a válvula abre, o gás sai, diminui a pressão, o êmbolo volta, a válvula fecha, o vapor volta a se expandir e continua o ciclo. Tá? Então nós temos aqui o movimento do pistão, ele é transferido para um eixo giratório, tá certo? Então dessa forma a gente tem a transformação da energia térmica ou do calor em energia mecânica através de um movimento de um pistão ou êmbolo, ok? Esse esquema a gente pode ver aqui em uma animação, tá? Essa parte em amarelo seria o gás em expansão. Então abre a válvula, o gás entra, ele se expande, provocando um movimento aqui do êmbolo. A válvula abre, esse gás escapa, diminui a pressão, o êmbolo volta à sua posição inicial. Esse movimento do êmbolo, né, de ida e volta, é transferido para um eixo rotatório, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento da máquina térmica idealizada e construída por James Watt. Ao longo do tempo, essa máquina ela vai sendo aperfeiçoada e vai sendo adaptada em outros esquemas, atingindo assim a indústria, por exemplo. Tá? Então aqui a gente tem, vou mostrar para vocês algumas imagens das máquinas térmicas do século ali entre o século XVIII e o século XIX. Então o modelo da máquina térmica idealizada por James Watt, e aí a partir dela, essa máquina, esse modelo, né, ele vai sendo adaptado, vai sendo aperfeiçoado e acoplado a sistemas maiores. Por exemplo, aqui temos uma imagem de uma fábrica, né, de tecidos, né, da indústria têxtil. Tá? Então temos aqui uma imagem de uma fábrica de tecidos da indústria têxtil, onde o trabalho de produção de tecidos de linha, né, e tecidos no geral eram feitos de forma manual, de forma artesanal. Então, com o desenvolvimento das máquinas térmicas, essas máquinas, esses equipamentos foram acoplados a outros equipamentos e as fábricas, as indústrias, elas se desenvolvem, aumentando a sua capacidade de produção, certo? Então, por isso, é atribuído ao desenvolvimento do estudo da termodinâmica, é atribuído ao desenvolvimento das máquinas térmicas, o estopim, o início da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Tá? Então aqui a gente tem uma fábrica têxtil de produção de tecidos com máquinas de TA, como exemplo de máquinas térmicas do passado. Outro exemplo de máquina térmica no passado, ali entre o século XVIII e XIX, são os navios a vapor, certo? Então os navios, eles tinham um motor que era uma máquina térmica, um motor a vapor. Então você tem caldeiras, né, uma fonte de energia térmica que seria o carvão. A queima desse carvão vai liberar, vai aquecer a água, liberar vapor a alta pressão e temperatura, que vão provocar um movimento de hélices, né? Aqui, ó. Dá pra gente ver aqui na imagem, tá? Como se fosse um moinho. Ele vai rotacionar e vai empurrar aí o navio, tá certo? Então a gente tem como exemplo também de máquinas térmicas do passado, ali entre o século XVIII e XIX, os navios a vapor. E outro exemplo, as Marias Fumaça, né? As locomotivas a vapor. Também são exemplos de máquinas térmicas que foram desenvolvidas ali já no início do século XIX. Beleza? Agora, as máquinas térmicas começaram a ser desenvolvidas entre o século XVIII e o século XIX. Porém, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente observa, a gente vê várias máquinas térmicas na rua, no nosso cotidiano. Que máquinas térmicas seriam essas? Por exemplo, o carro. O carro é uma máquina térmica. Tá? A gente tem basicamente dois tipos de máquina térmica, que são as máquinas térmicas a vapor e as máquinas térmicas a combustão.
os carros são máquinas térmicas mais modernas e são máquinas térmicas a combustão, carro, moto, navios, aviões, né? O avião monomotor, o helicóptero, a usina termoelétrica, a usina nuclear, também são exemplos de máquinas térmicas. O avião comercial, né, tipo Boeing, também é um exemplo de máquina térmica. Máquinas térmicas que estão presentes na atualidade, máquinas térmicas que estão no nosso cotidiano, tá certo? Algumas dessas máquinas são máquinas a vapor, máquinas térmicas a vapor, ou seja, eu vou ter uma fonte de energia térmica, uma fonte de calor que vai aquecer a água, transformando essa água, né, vaporizando essa água, e esse vapor a alta pressão vai ser utilizado para realizar um movimento, né, transferindo dessa maneira, transformando dessa maneira a energia térmica em energia mecânica. E as outras máquinas, como o carro ou a moto, por exemplo, são máquinas térmicas a combustão, tá? Onde a energia térmica utilizada, ela vem da combustão, da reação química da combustão da mistura, né? A reação química da combustão de uma mistura de combustível como a gasolina e o ar, por exemplo, ok? Isso acontece no carro, na moto, no helicóptero, no navio. Eu vou mostrar para vocês agora o princípio básico de funcionamento do motor desses elementos, tá? Funciona, né, o princípio de funcionamento da máquina a combustão serve para todos esses elementos: carro, moto, navio, helicóptero, monomotor. O que diferencia um do outro, né, o avião monomotor, o que diferencia um do outro é o tamanho desse motor, o tamanho e o formato dessa máquina térmica, tá? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Primeira ideia do motor de combustão, ou máquina térmica de combustão. O que seria? É um motor que utiliza a energia térmica obtida da queima do combustível para transformá-la em trabalho. A máquina térmica a vapor, ou motor a vapor, ela vai utilizar uma fonte térmica para aquecer a água, e a transformação da energia térmica em energia mecânica é através desse vapor, né, do vapor quente, né, o vapor quente a alta pressão que vai estar surgindo da evaporação da água. Já o motor a combustão, a energia térmica utilizada é a própria energia liberada na reação química de combustão, tá? De elementos como a gasolina e o ar, por exemplo, né? A mistura da gasolina com o ar forma uma substância que vão reagir, né? Forma elementos que vão estar reagindo, vão entrar em combustão e vão liberar a energia térmica que vai ser utilizada vai ser transformada em energia mecânica, beleza? Vamos ver como que isso funciona. Olha só, aqui eu tenho um exemplo de alguns motores só para vocês terem ideia, tá? Um motor de um carro, um motor da moto e um motor no navio. O princípio de funcionamento deles será o mesmo, porém, logicamente, muda o tamanho e o formato desses motores, dessas máquinas térmicas. O motor de uma moto vai ser menor do que o motor do carro, o motor do navio vai ser bem maior do que esses outros motores, tá? Vejam aqui só a título de curiosidade, olha o tamanho do caminhão e olha o tamanho do motor. Existem motores de navios de carga que podem chegar a equivalente a um prédio de 4 andares de altura, tá? Então são muito grandes. Porém, o princípio de funcionamento deles três é o mesmo. Vamos ver como é que funciona? A gente tem basicamente dois tipos de motores a combustão. O motor a 4 tempos, que está presente na maioria das máquinas térmicas que a gente tem no nosso dia a dia, e o motor 2 tempos, tá? O motor a 2 tempos vai estar presente mais nas máquinas, nos equipamentos utilizados ali na agricultura, na jardinagem, como um cortador de grama que funciona a gasolina, por exemplo. A gente tem a presença de uma máquina térmica com um motor mais simples, que é chamado de 2 tempos, tá? Aqui a gente vai se prender mais nos motores, nas máquinas térmicas que estão mais presentes no cotidiano como um todo, certo? Ali nos carros, nas motos, nos aviões, nos navios. Então são motores 4 tempos. Por que 4 tempos? Porque são divididos em 4 etapas. Vamos lá ao primeiro tempo. O primeiro tempo é chamado de admissão. O que é que acontece no primeiro tempo? A gente tem aqui as peças, né?
temos a parte que é chamada de cilindro, que estou destacando aqui com a ponta do laser, tá? Temos aqui o cilindro, ok? Temos o pistão, certo? Então aqui eu tenho o cilindro e a parte interna chamada de câmara de combustão. Temos o pistão, ou êmbolo, tá? O pistão, biela e o virabrequim são as peças que vão transferir o movimento do pistão para um eixo rotatório, ok? Então a gente tem aqui o cilindro, pistão, biela e virabrequim. Por enquanto, vamos se fixar mais ao movimento, ao que vai acontecer com o pistão dentro do cilindro, ok? Então o que é que acontece? O primeiro tempo é chamado de admissão. Então o que seria a admissão ou o primeiro tempo de um motor 4 tempos? É a entrada do combustível, que nesse caso é uma mistura de ar e combustível, né? Esse combustível pode ser qualquer um dos que a gente está acostumados na nossa atualidade, gasolina, álcool, óleo diesel, tá certo? Então vai entrar aqui uma mistura de ar e combustível. Inicialmente, o movimento desse pistão, ele vai ser provocado pela entrada dessa mistura de ar e combustível. Então o ar ele vai entrar com uma certa pressão aqui dentro do cilindro e ele vai empurrar o pistão, tá? Então o pistão ele desce, ele tem um movimento de descida, ok? Por inércia, lembre, se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então por inércia, o pistão desce e ele tende a continuar o seu movimento. Ele desceu e ele tende a subir de volta, ok? Devido ao movimento que vai ser realizado aqui pela biela junto com o virabrequim, o movimento circular, tá? Então o pistão desce e ele tende a subir novamente, ok? Aqui só para vocês terem ideia, eu tenho a imagem da peça real, onde que seria o cilindro. Essas entradas, essas cavidades, é o cilindro do motor de um carro, por exemplo. Tá? Uma moto vai ter o mesmo esquema? Vai, só vai diminuir aqui a quantidade de cilindros e o formato, ok? Então, essa cavidade aqui, nesse caso eu tenho 4, seriam os cilindros do motor do carro, beleza? E o pistão, junto com a biela e o virabrequim, é essa peça aqui metálica, tá? Pistão, biela e o virabrequim, ok? Então, voltando aqui para o tempo do motor, né? O tempo do motor 4 tempos. Então, primeiro tempo é admissão, entrou a mistura ar e combustível, essa mistura empurra o pistão para baixo, iniciando o movimento do pistão. Por inércia, ele tende a fazer um movimento circular, né? A biela junto com o virabrequim, empurrando novamente o pistão para cima. Ele tende a continuar por inércia o seu movimento. Então ele desce devido à entrada da mistura de ar e combustível, que empurra o pistão para baixo, iniciando o movimento, e por inércia ele tende a subir novamente. E aí a gente entra no segundo tempo, que é a compressão. Como o pistão tende por inércia a subir novamente, ele vai comprimir o ar que está aqui dentro. A mistura de ar e combustível será comprimida. Ok? Vai estar sendo realizado um trabalho sobre o gás. Então, o ar aqui dentro ele vai ser comprimido, aumentando a pressão desse gás aqui dentro. Tá? Nesse momento, a gente entra no terceiro tempo, que é a expansão do gás. Por que vai ser causado essa expansão? Quando essa mistura de combustível, ar e gasolina, ele é comprimido pelo pistão, ocorre a liberação de uma centelha, tá? Uma faísca por uma peça que é chamada de vela, no caso do motor do carro, tá? Então aqui eu tenho uma imagem de uma vela real, essa peça do motor do carro, cuja ela tem a função de iniciar a combustão da mistura ar e gasolina, ok? Então é liberada, ela libera uma centelha, uma faísca e inicia a combustão, a explosão da gasolina com o ar dentro do cilindro, ok? Essa combustão libera energia térmica, calor, que vai impulsionar o pistão novamente para baixo, tá? Por quê? Porque vai ocorrer a expansão do gás. Então, ocorreu a combustão da gasolina com o ar, ocorre a liberação de energia térmica, aumenta a temperatura do gás, o gás se expande
certo? Então ele vai empurrar o pistão novamente para baixo, vai exercer uma pressão, vai exercer um trabalho sobre o pistão, provocando o movimento novamente do pistão para baixo, ok? Por inércia, novamente, o pistão ele foi pressionado, foi realizado um trabalho sobre o pistão, então ele desce. Por inércia, ele tende a subir novamente, realizando o movimento. Quando ele sobe, a gente tem o quarto tempo, que é a expulsão ou exaustão desses gases. Quando o pistão sobe, ele vai comprimindo o gás que está dentro dele, dentro do cilindro, tá? Ele vai comprimindo esse gás e aí uma segunda válvula é aberta. Essa válvula é aberta e o gás sai, né? Aquele gás que está saindo pelo cano de escape do carro ou da moto, tá? Ele vai sair ali durante o quarto tempo do motor, certo? É esse movimento de sobe e desce do pistão do motor que vai ser transferido através das peças e eixos de rotação do carro até chegar nas rodas desse carro, provocando assim o movimento do carro, seja o carro, seja a moto, tá? Então, através do motor 4 tempos. Quando o pistão sobe, comprimindo o ar, a válvula abre, esse ar sai, inicia-se novamente o ciclo, a válvula, segunda válvula, a válvula de escape fecha e abre novamente a válvula de admissão e a gente volta para o primeiro tempo do motor, que é a admissão, tá? E aí o ciclo, ele se renova e aí ele vai acontecendo, certo? E assim ocorre um movimento do carro, tá? Permite o movimento do carro. Aqui eu tenho uma animação onde a gente pode ver os 4 tempos acontecendo e, consequentemente, o movimento do pistão, tá? E esse movimento do pistão, veja que vai formando um movimento circular no virabrequim, e esse movimento ele vai ser transferido inicialmente para um conjunto de engrenagens, né, que fica na caixa de marcha do carro, e depois para os pneus, para as rodas, para os pneus do carro, tá? A mesma coisa de maneira semelhante vai estar acontecendo nas motos, vai estar acontecendo no motor de um navio, vai estar acontecendo no helicóptero, para permitir, né, provocar o movimento das hélices do helicóptero, vai estar acontecendo no avião monomotor, tá? Então todo motor a combustão, ele segue o mesmo princípio que a gente está vendo aqui com o movimento do pistão. Beleza? Galerinha, a gente vai ficando por aqui. E dúvidas é só vocês procurarem no WhatsApp. Valeu!